Boa noite. No nosso encontro passado, eu deixei um quadro no final para que vocês pudessem observar que nós conversaríamos hoje. Esse quadro eu coloquei o nome dos nossos companheiros de percurso, onde no centro está o ego, derivando a vaidade, o poder, a inveja e a intolerância. Então eu preciso começar falando do ego. Afinal de contas, nós falamos tanto, nossa, aquela pessoa tem um ego inflado, nossa, é muito ego, nossa, que pessoa voltada para o ego. A gente muitas vezes fala dessa forma, sempre pensando no ego como algo muito pejorativo ou negativo. Na verdade, o que é o ego? É uma instância da nossa mente humana que corresponde ao princípio da realidade, porque no nosso aparelho psíquico nós temos o id, onde estão os nossos impulsos, o ego, que é esse lugar da realidade, do contato com a realidade, e o superego, que é aquele lado das críticas, do controle, dos valores morais que nos comandam. Então, o ego é essa parte que corresponde ao princípio da realidade e que funciona como um centro de consciência, né? Se contrapondo aos impulsos do id e também às críticas excessivas do superego. Então, ele tem uma função de manter o equilíbrio mental. O nosso equilíbrio mental, ele é mantido pelo nosso ego, pela nossa capacidade de termos contato com o mundo e com a realidade. Então, o ego funciona como um equilibrista da psique humana. Isso porque ele tem que cumprir, pelo menos, alguns dos desejos do id, dos nossos impulsos, sem violar as ordens do superego, estando sempre atento ao mundo exterior. Então, essa noção de que o ego é ruim tem que ser colocada de lado. O que é ruim é quando o ego se torna adoecido. O egoísmo é um adoecimento do ego. O sufixo ismo fala de doença. Então, o egoísmo é um adoecimento do ego. Quando nós falamos daquela pessoa tem um ego assim, inflado, nossa, como essa pessoa é muito ego, a gente está falando de uma doença do ego. Então, na compreensão popular, a gente pode falar que o egoísmo é um exclusivismo que leva a pessoa a se colocar em primeiro lugar, se colocando como referência a tudo e a todos, aquela pessoa super autorreferente, tudo está em torno dela, tudo gira em torno dela. E nesse sentido é tratado como orgulho ou presunção. Num sentido assim mais técnico, a gente pode dizer que o egoísmo ele é até um traço de caráter. É o hábito ou a atitude de uma pessoa que coloca seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar. E geralmente, mas nem sempre é assim, em detrimento das demais pessoas. Nesse sentido, o egoísmo é o antônimo do altruísmo. O egoísta, ele presta muita atenção a si próprio e muito pouca atenção aos outros. Então, o comportamento egoísta é frequentemente descrito como imoral. Mas, segundo os especialistas da área do comportamento, o egoísta ele não é apenas imoral, ele também é negativo para o próprio bem-estar psicológico da pessoa egoísta. E há uma controvérsia se o egoísmo
é uma característica humana natural ou se é um vício moral adquirido. Na psicologia do desenvolvimento, a gente observa que a infância se caracteriza pela passagem de uma atitude primitivamente egocêntrica, em que a criança tem a si mesmo por referência exclusiva e que é uma posição absolutamente normal e natural, onde suas necessidades e interesses prevalecem, e ela vai se desenvolvendo e passando por uma atitude social e interativa. Então, deste modo, o egoísmo seria uma pessoa egoísta, a gente pode dizer que é uma pessoa que se recusa em deixar uma fase infantil, que fica lutando por manter, claro que de uma forma inconsciente, viva essa fantasia do egocentrismo, quando ela era o centro das atenções e quando provavelmente recebia muito amor e carinho. Alguns teóricos naturalistas, eles postulam que há um gene egoísta, ou seja, existem mecanismos genéticos também que agem com fins imediatos e egoístas. Segundo essas opiniões, o altruísmo puro seria uma legítima construção da cultura humana, atuando sobre essas bases naturais. Então, parece não haver dúvida de que fatores ambientais interagem com essas supostas bases naturais, com esse gene egoísta, acentuando-as ou abrandando-as, ou seja, conforme o ambiente em que somos criados, podemos tornar-nos egoístas ou altruístas. Então, a gente sabe muito bem que muitos atritos poderiam ser evitados se não fosse a presença do egoísmo. Mas essa é uma característica que compõe a personalidade humana e que muitas pessoas com essa característica têm que ter uma luta enorme para mudar e às vezes com muito pouca chance realmente de mudar. E muitas vezes o egoísmo ele passa assim totalmente despercebido quando são relações superficiais, mas é facilmente sentido em relações íntimas, sejam essas relações amorosas, de amizade ou familiar. Então, não importa o ambiente, o egoísta está sempre se priorizando, se achando merecedor de benefícios, se considerando mais importante que os demais. O medidor que ele usa para si não é o mesmo que ele usa para o outro. Então, ou seja, aquela história dos 2 pesos e 2 medidas. Então, assim funciona a lógica do egoísta, né? O egoísta é aquele que a unha quebrada dele é mais importante do que a perna quebrada do outro. Ele não vai dar importância à dor do outro, embora parecendo maior a dor do outro. Não, para ele importa a dor dele e acabou. Então vocês vejam que esse é um comportamento que nós espíritas precisamos combater muito e precisamos conhecê-lo em nós. Então hoje eu falei aqui do ego um pouquinho e do que é esse egoísmo. Agora eu vou falar um pouquinho do que é o egocentrismo, que tem uma pequena diferença, não muito, porque esse é o centro desse quadro que eu coloquei. Agora, o egocentrismo é o comportamento daquela pessoa que é capaz de descentrar-se mesma, capaz de sair de si mesma. Né? São pessoas arrogantes que se consideram referência da verdade, da perfeição, são intolerantes e com isso tornam-se totalmente ineptos para compreender o ponto de vista alheio, acabando mesmo escravo de seu próprio ponto de vista e convicção. Então são aquelas pessoas, a arrogância, a intolerância, elas são frutos
do egocentrismo, ou seja, daquelas pessoas que não saem de si em momento nenhum para olhar para fora. Temos também o individualismo, que as pessoas acham, né, essa palavra acaba tendo uma conotação negativa e as pessoas falam, ele é muito individualista. Na verdade, não deveria ser mal interpretado, uma vez que o individualismo ele significa uma competência emocional que as pessoas conquistam com um estado pessoal de autonomia e de autossuficiência, não no sentido da arrogância ou do egoísmo ou do egocentrismo, mas de se reconhecer e de se conhecer. Então, a individualidade ela também pode ser entendida como um processo de completude pessoal, né? Uma capacidade da pessoa se perceber. Já o egoísmo é uma via de mão única, né? Uma pessoa num relacionamento egoísta não tem troca, não tem reciprocidade, não há mão dupla, não há retroalimentação. Os benefícios só vão e não voltam. São exímios recebedores e péssimos doadores. Então, a capacidade dessas pessoas serem equânimes, elas derivam de um ponto cego que elas têm, porque elas consideram as necessidades delas as mais importantes. Então, nós precisamos prestar muita atenção nesses aspectos do egoísmo e do egocentrismo. E aí, na próxima semana, eu vou falar definindo mesmo o que é o poder, como ele atua, né, dentro de cada um de nós, a inveja, esses itens que estão aí no quadro, a intolerância. Então, eu espero que hoje nós tenhamos feito uma pequena introdução suficiente para que vocês possam entender o que eu pretendo. Ok? Um abraço, até a próxima.